Boa noite, meus amores, como é que vocês estão? Para quem assistiu a live ontem e hoje já tá vendo uma grande diferença na minha voz, tá muito melhor, graças a Deus. Já dá para até me entender, me ouvir melhor. Acho que ontem deu também, né? Mas hoje tá bem melhor, graças a Deus. Hoje a gente vai iniciar 1 Samuel capítulo 23 e, obviamente, a gente vai fazer a nossa oração para entrar na palavra de Deus, porque não se lê a palavra dele sem antes, obviamente, é, acessá-lo, né? Agradecer, pedir a ele, porque é um privilégio. Abrir a palavra de Deus é um privilégio. Hoje as pessoas ignoram, hoje as pessoas não querem conhecer, não querem saber, hoje as pessoas têm acesso rápido, né, à Bíblia Sagrada, mas acham que é uma religião, não entendem que não tem nada absolutamente a ver com religião, né? É um diário de um Deus que criou absolutamente tudo. E aquele que tem a oportunidade, aquele que tem o privilégio de poder ler a palavra de Deus, né, de conhecê-lo, de realmente conhecê-lo, precisa ter essa ideia de que é um privilégio de fato. Então, nós estamos aqui hoje como um privilégio, e óbvio que a gente vai entrar na palavra dele agradecendo, pedindo a provisão de que nós possamos ter os nossos olhos espirituais descobertos para que a gente possa ler, né? Aprender a ponto de podermos ensinar ao próximo, obviamente, e lapidar-nos na palavra dele, tá bom? Então, vamos iniciar já. É, vamos lá, peraí, capítulo 23. Vocês já estão vendo aí a minha tela, então acho que sim. Deixa eu ver, tá, vamos lá. Senhor, obrigada porque nesse momento nós estamos aqui unidos. Obrigada porque o Senhor fez a minha voz melhorar em 98%. Obrigada porque o Senhor nos capacitou de estarmos aqui presencialmente, ouvindo a Sua palavra, independente do horário que qualquer pessoa esteja assistindo, o lugar que a pessoa esteja assistindo, né? O Senhor põe no dentro do nosso coração a vontade de te ouvir, né? Muitas pessoas estão no trabalho, no trânsito, ou em casa mesmo, descansando depois de um longo dia, mas todos nós estamos aqui. Uns vão assistir depois a live, outros vão assistir logo que for publicada, outros vão assistir só em outro dia, mas buscam. E buscamos porque o seu Espírito é que nos leva a entender por essa simples matemática. O corpo se alimenta do que é do corpo, e o espírito se alimenta do que é do espírito. Nós sabemos disso porque não é algo que eu estou dizendo, é algo que o Senhor diz, está na sua palavra, e também é algo que precisamos compreender e absorver, porque nós todos aqui não temos a capacidade de simplesmente querermos ler sua palavra. É o Espírito Santo é quem nos provoca, é o Espírito Santo é quem nos convida, é o Espírito Santo é quem nos traz aqui. Então, de fato, obrigada por essa live de hoje, que o Senhor nos dê entendimento, que possamos estar lapidados pelas tuas palavras, que são espadas que afiam, e nós precisamos estar afiados em ti, Senhor. Então, que a tua palavra possa nos modificar, que a tua palavra possa nos fortalecer, ensinar tudo por conta da necessidade do nosso espírito de ser alimentado. E é por isso que estamos aqui agora nesse momento. O Senhor nos livre de todos os males, todos os ataques malignos. Que o Senhor possa nos proteger em todos os aspectos da nossa vida, nos aspectos financeiro, emocional, espiritual, profissional, e que possamos, e físico também, né? E que possamos estar caminhando de acordo com o seu propósito para cada um de nós. Que possamos ouvir a tua voz nos momentos mais importantes, principalmente. Nos momentos em que precisamos fazer escolhas, nos momentos em que nos sentimos fracos, nos momentos em que mais necessitamos de Ti, Senhor, sem, obviamente, é, pôr num ranking ou qualificar o que é necessidade de Ti ou não, porque nós precisamos todos os dias, em todos os momentos, acordar, dormir. Mas em casos específicos no qual nos vemos perdidos, na qual nos vemos fracos, que o Seu nome sempre sobressaia ao nosso sofrimento, ao nosso medo, à nossa ansiedade, que possamos sempre voltar para o lugar de onde saímos e de onde vamos voltar em nome de Jesus Cristo, que é com o Senhor. Então, que o Senhor possa me dar as palavras corretas para falar para todos nós, me usar como seu canal,
possamos aprender, meu Deus, a ponto de aprendermos a também te servir naquilo que é nos ensinado, de acordo com o Espírito Santo. Então, que o Senhor nos dê uma boa live, nos proteja de todos os males e que possamos sempre, sempre, sempre dar glória e graças a Ti em nossa vida. Em nome de Jesus, eu agradeço. Essa live é consagrada a Ti. Amém. Vamos lá, então. Capítulo 23. Davi liberta o povo de Keila. Quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor: Devo atacar esses filisteus? Você vê, eu acho, já é o início aqui para a gente imaginar esse relacionamento com Deus, no qual a gente pergunta primeiro para Ele. Tem situações na nossa vida que primeiro a gente pergunta para amigos, para companheiro, companheira, né? A gente pergunta para nós mesmos, às vezes, o que eu devo fazer? Será que eu devo fazer? Ou a gente pergunta para conselheiros, a gente pergunta para profissionais, a gente pergunta para os pais, qualquer pessoa. Mas a gente sempre bate nessa tecla em que precisamos colocar o Senhor, nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador céus da terra, de absolutamente tudo, da sua própria vida, da minha própria vida. Colocar ele em primeiro lugar. Tá, é errado pedir conselho, é errado pedir ajuda? Absolutamente não. Mas começar com ele, né? Desculpa, não começar com ele é um erro. Começar com ele é o correto. Então, ao invés da gente se desesperar porque as coisas vão acontecendo de formas erradas ou tortuosas, e aí no desespero a gente pede a ele, a gente pode muito bem iniciar com ele. Nosso dia, nosso alimento, nosso trabalho, nossas reuniões, nossos relacionamentos, nossos planos, nossos desejos, nossa obediência, nossos medos, nossos desejos e pedidos a ele, todas as coisas. Se a gente inicia com ele e entrega a ele, é obviamente que o restante do caminho inteiro ele estará conosco. Mas se a gente quer tentar por nossos próprios meios, nossa própria inteligência, nosso próprio pensamento, nosso próprio planejamento, e põe ele no lado de escanteio, ele não vai se intrometer. E aí é que tá. Porque nós às vezes fazemos escolhas erradas, às vezes nós decidimos momentos, pessoas errados, às vezes nós estamos num desespero, às vezes estamos numa situação em que a gente está pressionados a fazer algo e a gente nem sequer questiona, nem sequer clama, nem sequer pergunta, nem sequer chama o Senhor para essas questões. Então, aqui a gente está vendo que quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Queira, saqueando as eiras, ele perguntou. Aqui a gente está vendo que assim que disseram a ele, ele perguntou ao Senhor. Porque podia ser que a gente visse aqui, quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila, saqueando as eiras, ele correu para os seus conselheiros. Ele perguntou aos seus conselheiros. Ele se reuniu com o pessoa XYZ. Ele pensou num plano, não. Mas ele chamou aquele que sabe, aquele que está acima dele, aquele que é o melhor amigo dele. Então, imagina para o Senhor a emoção, a graça, a felicidade que é para ele. De verdade, porque Deus tem emoções. Jesus teve emoções. Representando Deus, logo, todos nós temos emoções que são comparadas às que Deus tem, porque nós somos semelhantes a Ele. Então, é, imagina a felicidade de Deus quando a gente chama Ele para a nossa reunião, para o nosso café da manhã, para os nossos planos, para as nossas dúvidas, para os nossos questionamentos, para as nossas decisões, né? E ele então pergunta para Deus: O Senhor, desculpa, devo atacar esses filisteus? E o Senhor lhe respondeu: Vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Olha que delícia ter Deus como verdadeiro comandante. Olha porque é um sentimento de satisfação. A gente lê uma pessoa perguntando e Deus respondendo. A gente orando e Deus respondendo. A gente clamando e Deus respondendo. Mas se a gente não faz isso, ele não vai fazer. Se Davi tivesse trocado a estratégia e não falado com Deus, Deus não iria falar com ele. A gente viu com Saúl diversas vezes, né? E a gente vai ver com Davi também, uma situação específica, uma que
Então, obviamente, né, ninguém é perfeito, a não ser Jesus Cristo, mas a gente está falando de um comportamento que anda para a perfeição. Uma coisa é a gente dizer, não sou perfeito. Outra coisa é a gente negar o fato de que podemos ser aperfeiçoados em Cristo. Todos os dias. A gente vai errar todos os dias. Até morrer, a gente vai errar todos os dias. Mas a gente vai buscar aperfeiçoamento no nosso caráter, nos nossos princípios, nas nossas ações, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, na nossa cura, através de Jesus. Então, aperfeiçoar é uma dádiva que Jesus nos deixou nele, na palavra dele. Ser perfeitos? Não, porque ele não deixou isso, né? Então, quando ele fala sejam perfeitos, como, né, como sou, sejam isso, a gente está entendendo que é como ele é. Então, a gente tem que estar nele para que a gente possa alcançar uma perfeição, né? Que, obviamente, na eternidade será algum dia, penso eu. Como seres humanos, não temos como clamar que somos perfeitos, mas somos aperfeiçoados por aquele que é, né? Então, olha que maravilhoso a gente perguntar a Deus e ele responder. E aqui, porque aqui Deus faz a parceria. Você clama a ele, você chama ele, você vem, ó, ele aparece e vai e participa com você. Então aqui ele fala, tem que atacar, Senhor, vai e ataca os filisteus, liberte Keila, cidade. Então os soldados de Davi, porém, disseram, olha como é o contraste, tá? O contraste daquele que é Deus, o contraste daquele que sabe o que deve ser feito, o contraste daquele que dá a coragem, que dá a vitória, que dá a resposta, para o contraste conosco, seres humanos, com defeitos, com medos, com ansiedade, com nenhuma noção do futuro, nenhuma noção da consequência de algo, né? Aqui em Judá estamos com medo. Deus fala, vai, liberta Keila, né? Liberte Keila. Não é a Keila, é Keila, né? E aqui o homem dizendo, aqui em Judá estamos com medo. Quanto mais se formos aqui lá lutar contra as tropas filisteus. Você já parou para pensar que esses soldados podem ser seus amigos, podem ser pessoas próximas de você, todos os lugares da sua vida, pode ser família, pode ser já funcionários, podem ser pessoas que querem parar você ou sabotar você, ou que não às vezes nem como é que diz, propositalmente, mas pelo ponto de vista da pessoa, ela te para. Ponto de vista da pessoa, ela te sabota. Ponto de vista da pessoa, ela te põe medo. Ela rouba a sua coragem, ela rouba a sua paz. Pessoas desesperadas, pessoas que não conseguem pensar racionalmente na calma, pessoas que se desesperam e te desesperam, pessoas que têm medo e te põem medo, pessoas que são travadas e querem te travar, pessoas que não são inteligentes e querem colocar a sua inteligência em prova. Pessoas que não estão no mesmo planejamento que você, pessoas que não estão no propósito que Deus tem para você, pessoas que não estão na mesma história do Senhor com você, querendo fazer com que a vida delas, a sua vida, seja transformada igual a delas. Pessoas que procrastinam, pessoas que. E isso é algo que é tão real, né? Tão real na nossa vida, que acontece mesmo. Você já viu aquelas pessoas que você fala assim, ai, eu vou fazer isso e aquilo, aí a pessoa fala, mas é difícil. Mas não dá certo assim. Mas você sabe que vai ser ruim, né? Não, você sabe que não acontece dessa forma. Quantas pessoas tentam te parar? Quantas pessoas, pelo olhar delas, implementam no seu? Não, não é fácil. Não, não vai conseguir. Não, ninguém nunca conseguiu. Não, eu acho que assim, você não consegue. Eu acho que pode ser, você pode até tentar, mas assim, vocês já viram essas pessoas? Já viram que elas colocam a projeção delas em você, na sua vida, na sua história? Já viu aquelas pessoas que tentam dizer, olha, se fosse você, eu desistia, viu? Porque não conheço ninguém que conseguiu. Você já pensou se Deus escolheu você para mudar todo esse padrão de repetição? Escolheu você para fazer algo acontecer, algo mudar. Já percebeu que você pode ter sido o escolhido ou a escolhida? Então, muitas pessoas, às vezes, nem propositalmente, outras, com certeza, propositalmente, porque elas
podem ter ciúmes, inveja, podem querer destruir algo que você está construindo, né? Mas você já imaginou que se você está com Deus e Ele está com você, obviamente, você não pode ser derrotado? Já percebeu isso? Quando você chama Ele para batalha e entrega na mão dele, você sabe que Deus nunca vai perder uma batalha? Entrega para Ele. Você sabe que Deus nunca vai perder uma aposta? Entrega para Ele. Você sabe que Deus nunca vai quebrar uma promessa? Entrega para Ele. Você sabe que Deus nunca vai te trair? Se junta com Ele. Então põe Ele em primeiro lugar. Porque essas pessoas aqui existem na sua vida. Não são soldados, são amigos, companheiros, companheiras, são pais, às vezes filhos, são amigos, às vezes amigos vestidos de amigos, às vezes colegas de trabalho, às vezes pessoas que foram chamadas para te dar suporte, te ajudar com algo, mas elas mesmas não querem se ajudar, então elas não vão te ajudar, não adianta. Pessoas que você chama para crescer junto com você e elas não estão preparadas para o crescimento. Então, esses soldados para Davi estão para qual as pessoas hoje em dia que a gente se relaciona. Então, é importante escolher os grupos corretos de você estar, as pessoas corretas para te estimularem, para te motivarem, para você estimular, para você motivar. É muito importante. Isso não é papo de coach, né? Isso é Bíblia Sagrada. Antes de um coach falar isso para você, antes de você aprender isso no Instagram, no YouTube, ou no Facebook, ou numa palestra, leia a Bíblia. Porque você tem aqui, basta ler com o Espírito Santo. Quando a gente lê a palavra de Deus por nós mesmos, a gente vai ler: vá, ataca os filisteus, liberte Keila. Os soldados de Davi, porém, lhe disseram: aqui em Judá estamos com medo, quanto mais se fomos a Keila lutar contra as tropas de filisteus. Davi consultou o Senhor novamente e ele respondeu: você passa batido pela, pela leitura espiritual. Porque não se lê a Bíblia com os nossos olhos, se lê a Bíblia com o Espírito. E a gente só pode ler a Bíblia com o Espírito se o próprio Espírito nos guiar. Se o Espírito Santo está dentro da gente, é ele que vai revelar a palavra dele, que ele escreveu para nós, né? Então, muitas pessoas podem ler isso aqui e dizer, tá vendo? Deus falou, vai lá e ataca, mas aqui, ó, os soldados estão certos. Estão pensando, não, se a gente está com medo aqui, imagina. Muitas pessoas podem pensar assim. Então, se junte, cole, grude, se prenda com o Espírito Santo, para que você possa, ler a palavra de Deus, dois, ter acesso a todos os atributos que ele tem, coragem é um deles, para que você possa ouvir a palavra de Deus, porque se você for ouvir os seus soldados, não sai do lugar. Alguns soldados, com certeza, mas nenhum ainda é melhor que Deus. Nenhum ainda é melhor do que você contar com o Senhor e pedir a Ele que coloque pessoas na sua vida, coloque soldados na sua vida que vão te empurrar para frente, não te puxar para trás, né? Davi consultou o Senhor novamente. E ele respondeu: levante-se e vá à cidade de Keila, pois entregarei os filisteus nas suas mãos. Davi teve dúvida, né? O que nós também podemos ter como seres humanos. Ele consultou o Senhor novamente porque ele ouviu uma outra perspectiva. Significa que ele não ia obedecer ao Senhor? Não. Significa que ele é ser humano. E nós vamos ter esses momentos no qual a gente vai perguntar para alguém, vai perguntar para o Senhor, já vai literalmente, diretamente perguntar para outra pessoa, porque Deus demorou para responder, né? Então Davi consultou o Senhor novamente e o Senhor respondeu. Então, Davi e os homens foram a Keila, combateram os filisteus e se apoderaram dos rebanhos deles, impondo-lhes grande derrota e libertando o povo daquela cidade. Ora, Abiatar, filho de Ameleque, tinha levado o colete sacerdotal quando fugiu para se juntar a Davi, em Keila. Quando Saul soube que Davi tinha ido a Keila, disse: Deus o entregou nas minhas mãos. Pois Davi se aprisionou ao entrar em uma cidade com portas e trancas. Aquelas cidades daquela época, elas tinham portas, trancas, e tinham, né, as cidadãos que ficavam cuidando da cidade, eles trancavam na noite, né, tudo mais. Olha como é que a perspectiva de uma pessoa que não conhece os princípios de Deus, né, uma pessoa que põe o ego, a própria vontade, o orgulho, o próprio entendimento, a própria sabedoria acima de Deus. Olha como ele está tão não sei se essa palavra existe, mas eu vou falar dissincronia. Não sei se é uma palavra, mas dissincronia com Deus, né?
que ele acha que Davi ficou preso na cidade. Ele não estava preso na cidade, mas que ele ia para a cidade, porque Deus entregou ele nas mãos dele. Você já viu que às vezes a gente faz isso também? Nossa, Deus abriu essa oportunidade para mim, com certeza. Deus me entregou esse relacionamento. Desculpa. Com certeza. Deus fez aquela pessoa cair para que eu possa. Você já viu quanto a gente pensa em coisas que às vezes Deus está assim, não, minha filha, não, meu filho. Eu não te entreguei esse relacionamento para você que escolheu. Eu não te entreguei esse trabalho, não, você que foi lá e fez. E que nem me perguntou se ia ser bom para você ou não, se ia fazer parte de você ou não, se ia fazer parte boa da sua história ou não. Não, meu filho, você brigou com aquela pessoa ali, mas aquela pessoa queria te ajudar no próximo passo da sua vida. Mas você brigou com ela, você fechou a porta. Não, meu filho, não falei pra você fazer isso aqui, não. Você fez porque você quis. Você fez porque você é ganancioso, você é egoísta, você é ciumento, você é invejoso, você qualquer adjetivo, pode pôr qualquer adjetivo. Vocês já perceberam que às vezes isso acontece com a gente? E às vezes a gente quer responder por Deus. Não, Deus falou isso. Não, se Deus fez isso aqui acontecer, é para que isso aconteça. E às vezes Deus está ali. Eu não falei nada disso, não fiz nada disso. Você não me contatou, não me chamou, não orou para que pelo menos te proteja. Você não precisa nem orar. Senhor, venha comigo. Mas se você orar, Senhor, me proteja. Eu fechava aquele caminho, aquela porta. É só falar comigo. É só orar, falar comigo. Me colocar nos seus caminhos. Me colocar no seu dia a dia. Você não precisa dizer, Senhor, faz isso. Você não ouve, já fica desesperado ou desesperado. Mas você pode dizer, Senhor, me leva no caminho que o Senhor quer que eu vá. E eu não vou te deixar na mão. Então, a gente está vendo aqui contrastes que acontecem na nossa vida. E isso são coisas que estão sendo reveladas para a gente nessa live, que servem para eu pôr em prática também. Porque eu falo, eu leio, né? Mas eu sou usada pelo Espírito Santo para que a gente possa aprender o que a gente ora todos os dias, né? Quando a gente está lendo. Mas eu, como Thay, não faço isso, né? Tem vezes que eu faço, eu, Thay, tô falando agora. Tem vezes que eu faço e peço proteção, tem vezes que eu peço direcionamento, tem vezes que eu, né? Tem vezes que eu esqueço. Tem vezes que eu quero resolver uma coisa rápida e esqueço. Tem vezes que as coisas estão demorando tanto para acontecer, ou tem coisas tão, sei lá, que eu vou tentando resolver sozinha, né? Mas Deus aqui nos fala nesse momento. Você não precisa ter oração perfeita. Você não precisa pedir, Senhor, eu quero aquela porta aberta. Você pode dizer, Senhor, abra a correta. E eu vou estar com você. Então Saul convocou todo o seu exército para a batalha. O Senhor convocou, Saul, desculpa, convocou todo o seu exército para a batalha, para irem a Keila e cercarem Davi e os homens que o seguiam. Quando Davi soube que tramavam atacá-lo, disse ao sacerdote Abiatar: Traga colete sacerdotal. Então Davi foi lá e sozinho fez seus próprios planos. Então Davi foi lá e decidiu conversar com os seus ajudantes, com seus exércitos, com suas pessoas, seus conselheiros. Então Davi foi lá e foi atacar ele também. Então Davi foi lá e saiu correndo. Então Davi foi lá. Não. Tudo que a gente está vendo é. Então Davi orou. Ele sabia que estavam indo atrás dele. Nós sabemos que tem pessoas que são Saúls na nossa vida, né? E Davi orou. Nós também devemos fazer isso. Ó Senhor, Deus de Israel, este teu servo ouviu claramente que Saul planeja vir a Keila e destruir a cidade por minha causa. Tá, mas eu vou orar para algo que Deus já sabe? Davi tá orando para coisa que Deus já sabe também. Deus sabe onde é Keila, Deus sabe que ele ouviu que Saul planeja matá-lo. Deus sabe onde é Keila. Deus sabe que é por conta de Saul, de Davi, Saul quer matar Davi. E mesmo assim,
Ele conversou com Deus. Porque tem que sair dele, não é o que Deus sabe. Deus sabe de tudo. Tem que sair dele para que Deus age. Tem que sair de mim para que Deus age. Tem que sair de você para que Deus age. Eu tinha essa mania de dizer, não, Deus já sabe para que eu vou pedir. Deus já viu, para que eu vou querer clamar por algo? Deus já. E eu esquecia que num relacionamento com Deus, né, é necessário eu pedir, porque isso é me humilhar para Ele, perante a Ele. Eu esquecia que fazer oração era um pai ouvindo uma filha e considerar. Porque quantas vezes, né, você, por exemplo, tá num trânsito e você sabe que aquela pessoa que está tentando te passar está querendo te cortar para chegar mais rápido que você, mas o sinal tá amarelo, o semáforo tá amarelo, e você já sabe que ele vai ter que parar. Você não vai lá para falar para ele. Você vai lá falar para ele, querido, vai coisar aqui. Não vai. Mas se ele pedisse sua ajuda, se ele tivesse parado do seu lado antes de, tipo, ultrapassar, falar assim, olha, se eu não for chegar lá a tempo, você me avisa. Você ia avisar. Agora imagina seu pai. Então, saber é o que ele sempre vai saber. Ouvir de nós pedido, uma orientação, ouvir um pedido de orientação, ouvir um pedido de direcionamento, ouvir um pedido. Se ele não ouvir da gente, ele não vai. Se ele ouvir, ele vai. Diferente. Que é relacionamento pai com filha, né? Então aqui eu deixo esse convite para todos nós, né? Para que a gente possa tirar esse pensamento de que Deus sabe de tudo, então para que eu vou pedir isso? Deus sabe o que vai acontecer, para que eu vou falar para ele, né? Porque Davi sabe que Deus sabe, mas Davi mesmo assim clamou a Deus. Deus não vai fazer nada na sua vida sem que você peça. Jesus falou não uma, mas várias vezes, em diversas formas. Bata, eu abro. Chame, eu atenderei. Creia e será feito. Não duvide e acontecerá. Quantas vezes nós já vimos na palavra de Deus? Jesus falava isso. Fala, porque ele é vivo e a palavra também. Então, fala isso para nós. Então, é necessário pedirmos força, amor, proteção, uma coisa que você considera boba. Ah, Senhor, me dê um bom dia. Ele vai te dar um bom dia. Ah, mas aconteceu altos e baixos, tá? Meu dia não foi tão bom quanto eu esperava. Então, Senhor, durante o meu dia, me dê força para passar o que eu vou passar. Ele vai. Ah, tá, mas eu pedi para que Deus pudesse me dar um bom conselho, ele não me deu a tempo. Ou então pedi para que ele me ajudasse na situação XYZ, mas não deu tempo de. Fique em oração. Mas não ia dar tempo, porque eu tinha um compromisso bem na hora que eu precisava. Pense no que é o princípio dele, no que ele te ensina, é por isso que a gente tem que ler a palavra de Deus. E aplique. Você tem que responder dessa forma para aquela pessoa? Você tem que aceitar aquele tipo de proposta? Você tem que pensar XYZ? Já sabe o que é o certo e o que é errado através de Deus. Então, chame, converse, fale, peça, porque se não fizer, ele não vai fazer absolutamente. Ele não vai abrir a porta sem que você peça. Ele não vai te dar milagre sem que você clame. Ele não vai te mostrar a direção sem que você o, como é que diz? Requisite a ele o direcionamento. Você sai para dirigir e você não fala pro seu GPS assim, com ele desligado, tá? Só o seu telefone mesmo. Você não põe seu telefone no carro, ou no seu bolso, ou em algum lugar, e diz, vou esperar o GPS me levar até o destino, né? Você não tem isso. Pode ser que no futuro, com a tecnologia, né, hoje você entre no carro e pergunte qual dos destinos que você já foi, você quer de novo. Aí tudo bem. Mas saber para onde você vai, não tem como. Deus sabe. Sabe quando você vai errado e sabe quando você vai certo. Agora, se você precisa dar as instruções, pedir as instruções para o seu GPS, quem dirá
para Deus. Se você precisa pedir orientação, ou às vezes para um professor, ou às vezes você precisa pedir para um chefe que está no restaurante, qual é a melhor opção do dia? Ou você precisa pedir, né? Quem dirá a Deus? Será que os cidadãos de Quila me entregarão a ele? Olha, veja bem, aquele, ai gente, aqui ele fala para né, por minha causa. É, será que os cidadãos de Quila me entregarão a ele? Será que Saul virá conforme o teu servo viu? Ouviu? Ó Senhor Deus de Israel, responde, por favor, o teu servo. Eu vou tirar a parte do que o Senhor respondeu, porque tem outra coisa pra gente aqui. Olha isso, ó. Será que isso vai acontecer? Será que aquilo vai acontecer? Será que isso? Tudo isso é o que a gente se pergunta, mas só um tem a resposta. Será? Virá? Acontecerá? Não acontecerá? Só ele tem a resposta. Então aqui Davi podia viver na ansiedade, será? Mas e se? E se os cidadãos não me entregarem a ele, Senhor? E se Saul vir conforme o teu servo ouviu, mas de outra forma? E se a gente fica no futuro, né? A gente fica no e se, porque o e se não existe. O pai me falava isso quando eu era criança, que eu sempre falava com ele alguma coisa. Pai, mas e se? E sempre dizia, e se não existe, não, não existe, não chegou ainda. E se não existe. Quando você coloca que o e se não existe, você se sente um bobo. Você fala, é verdade, o e se nem existe, como é que eu tô, né? Agora, uma coisa é a gente se precaver de situações, obviamente, com inteligência, tanto emocional como racional, e, obviamente, planejar algo baseado no que temos concreto, ou planejar algo, né? Outra coisa é nós morarmos dentro do e se, que não existe. E aí, por conta disso, a gente fechar os nossos olhos do pedir orientação ao Senhor. Então, essas são perguntas que a gente faz o dia inteiro. Será? 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 Mas ao invés de você. Porque não tem problema perguntar será. Não tem problema perguntar e se? Agora, para Deus. Porque você perguntar para você mesmo é zero. Não vai ter resposta. E se eu fizer isso? Pode ser que aconteça isso, pode ser que aconteça aquilo. Será que se eu fizer isso vai acontecer aquilo? Não sei, mas talvez se eu fizer, talvez a gente não sabe, mas ele sabe. Então esse será e esse e se, né, coisas que a gente pergunta em relação ao futuro que a gente não tem resposta, a gente vai para aquele que tem. Então foi o que Davi fez. Senhor, será que o cidadão, você está me mandando ir? Eu ouvi claramente o Senhor mandando ir, entendi? Agora eu vou orar para o Senhor. Será que os cidadãos vão me entregar a ele? Será que Saul virá conforme o seu servo ouviu? Ó Senhor, isso aqui é súplica. Ó Deus de Israel, responde, por favor. Se Davi fez isso, quem dirá nós? Precisamos pedir ao Senhor. Senhor, por favor, revela isso. Senhor, por favor, põe no meu coração. Me mostre algum sinal. Senhor, por favor, fale comigo. Senhor, por favor, imagina se Davi não faz isso. Ele fez. E qual foi a recompensa dessa obediência, dessa lealdade, dessa comunhão? O Senhor respondeu. Ele Então Davi perguntou novamente, será que os cidadãos de Queira entregarão a mim e os meus soldados a Saul? E o Senhor respondeu, entregarão. Então, Davi e os seus soldados, que eram cerca de 600, partiram de Queila e ficaram andando sem direção definida, porque se eles fossem, eles seriam entregues. Quando informaram Saul de que Davi tinha fugido de Queila, interrompeu a marcha. Tá, mas Deus que mandou ele lá. Não, Deus mandou ir lá para salvar o povo de Keila. Já outra parte já. Agora, Saul ouviu isso e quer pegar ele. Então, tem outra coisa. Para você não confundir e dizer, nossa, mas Deus é que colocou ele então nessa armadilha, porque Deus falou para ele ir. Não, Deus falou para ele ir lá para ajudar o povo de Keila. Libertar o povo de Só um minutinho aqui. 23. Vou falar de outro capítulo, mas não esqueci que a gente estava no 23. Não, não.
Então Deus manda eles irem lá, né, Davi e seus soldados, libertar o povo de Keila. Não tem nada a ver com, mas Deus colocou ele lá, mas Deus não. Ele, antes de fugir, antes de ficar na cidade, ele ouviu que Saul estava indo atrás dele, e aí o novo capítulo se abre. Senhor, estou aqui, depois de ter vindo para libertar o povo, como o Senhor me disse que eu poderia vir, porque o Senhor entregaria eles na minha mão, ou entregaria na minha mão. Agora eu tenho um outro capítulo para viver aqui agora. Saul está vindo. Se eu ficar, eles vão me entregar? Vão. E se os meus soldados ficarem também, eles também vão entregar? Vão também. Então, Deus, ele está em todo momento. Tem que chamar, tem que convidar, tem que perguntar. Então, Davi e os seus soldados, que eram cerca de 100, partiram que ele ficaram andando sem direção definida, porque não pediu direção para eles. Ele falou, né, vão entregar. Então, eles saíram. Quando informaram que Saul, desculpa, que Davi tinha fugido de Keila, ele interrompeu a marcha. Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e nas colinas do deserto de Zif, dia após dia. Saul o procurava. Porque o inimigo faz isso. É dia após dia te perturbando, dia após dia te irritando, dia após dia tirando a sua serenidade, tirando a sua fé, tirando o seu combustível, que é a sua fé, a sua esperança, dia após dia, e faz. E o diabo tem paciência para fazer as coisas. Porque tudo é copiar Deus. Deus tem paciência conosco, né? E ele tem paciência para ferrar com a nossa vida, né? O diabo, dia após dia, Saul o procurava, mas Deus não o entregou nas suas mãos. Os conselheiros de Saul podiam, os exércitos de Saul podiam, né? Os bajuladores de Saul podiam, mas Deus não o entregou nas suas mãos. Então, não adianta a gente lutar contra Deus, brigar contra Deus, tirar Deus da nossa história, né? Não adianta. Porque é Ele quem sabe de tudo. E a gente tem um aliado, que é o Espírito Santo de Deus, em nós, para a gente viver o nosso dias. Então, não precisa a gente sofrer para aprender. Quantas pessoas jovens falam isso? Tem que sofrer para aprender. Não precisa. Quantas pessoas. Vê se Deus fez Davi ser entregue para que ele aprendesse que ele devia sair de lá. Deus muitas vezes nos ensina na dor porque nós somos teimosos. Nós queremos fazer da nossa forma. Nós negamos o fato de que precisamos perguntar para Deus qualquer coisa e às vezes a gente esquece, às vezes a gente nem, nem isso e nem aquilo. Então, Deus não os entregou nas suas mãos, porque Davi tinha uma comunhão com Deus. Davi confiava em Deus, Davi buscava a Deus. E por mais que os inimigos tivessem direção de onde ele estava, tivessem noção do que estava acontecendo, Deus não o entregou em suas mãos. Quando Davi estava em Oreza, no deserto de Zif, soube que Saul tinha saído para matá-lo. Jonatas, que apareceu, filho de Saul, foi falar com ele em Oreza e o ajudou a encontrar forças em Deus. Não foi com os conselheiros, não foi sozinho, não foi com coisas externas, não foi com substâncias externas, não foi com festas e coisas e ambientes e pessoas que tiram a gente, né, do caminho de Deus. Foi encontrar força em Deus. Você quer alguém mais forte do que Deus para te dar força? Você quer alguém mais sábio do que Deus para te dar sabedoria? Você quer alguém mais amável do que Deus para te dar amor? Você quer alguém mais paciente do que Deus para te dar paciência? É tudo questão de pedir. Deus nem sempre vai ensinar na dor. Às vezes a pessoa tem essa forma de pensar de que não, Deus vai ensinar, mas ou aprende com a dor, não sei o que, não sei o que, né? E eu já ouvi alguém falando isso, ou aprende no amor ou aprende na dor.
tem opção. Tem a opção de aprender no amor também. Deus não ensina só na dor. E quem fala isso, ou quem te instrui que Deus ensina na dor, que Deus está muito errado. Deus também ensina na dor. Deus também ensina na disciplina dos seus filhos, na disciplina dos seus filhos. Deus também ensina, nos ensina no deserto. Deus também, mas Deus não somente ensina nesses lugares. A obediência, a comunhão, o amor com Deus, trazer Deus para nossa história, para nossa vida, falar com Ele em todos os nossos momentos, colocar Ele de fato como o nosso princípio, o nosso meio, a nossa eternidade, colocar Ele como Ele é, alfa, ômega, como Ele mesmo diz, é o princípio, Ele é a vida, Ele é tudo. Se nós fazemos isso, como é que Ele vai ficar ensinando na dor? Não, aquele meu servo, aquele meu filho, aquela minha filha, é, ele não trata mais a gente especificamente como servos, né? Eu digo, quando eu digo servir, assim, que pode dizer servo, servir, que Jesus fala isso, né? Que nós agora passamos desse lugar de sermos servos, porque Deus não falava para os seus servos os planos. Mas depois de Jesus, Deus fala os planos. Então, a partir do momento que você tem acesso aos planos, né, e do que você tem acesso a ele, você não é mais servo, você é um amigo. É o que Jesus fala. Então, Deus nos ensina em amor, em comunhão, em oração também. Não tenha medo de. Meu pai não. Isso aqui é Jonatas falando com ele, né? Só um minutinho, porque eu preciso tossir. Vamos lá. E acho que eu preciso beber uma água também, então me dê um minuto, peraí. Pronto, voltei. A garganta ainda não tá 100%, então ela fica ressecada quanto mais eu falo. Vamos lá. Então, o que que Jonatas fala para ele? O meu pai não porá as mãos em você. Vocês já perceberam que tudo que Jonatas fala, ele fala com uma convicção tão grande? E ele sabe do que ele está falando? Quando ele estava com os acompanhantes dele, que ele falava: vamos fazer o seguinte, se eles chamarem a gente, Deus está conosco. Vamos fazer isso. Davi, se meu pai. Vocês já perceberam quão forte em Deus? Porque a gente não vê especificamente Jonatas, a gente não tem acesso, né? Deus não deixou o acesso de toda a obediência de Jonatas a Deus. Mas nós temos, toda vez que ele fala algo ou faz algo, a gente vê que ele está obedecendo a Deus. Então a gente não tem acesso a saber se Jonatas estava orando todos os dias, se ele estava falando com Deus em todo momento, se ele está. A gente não tem acesso a isso. Mas a gente tem acesso à coragem dele, à fé dele, porque toda vez que ele fala alguma coisa, ele fala: não tenha medo. O meu pai não irá pôr as mãos, não porá, desculpa, as mãos em você. Você será rei de Israel e eu serei o segundo em comando. Até meu pai sabe disso. Os dois fizeram um acordo diante do Senhor. Então Jonatas foi para casa, mas Davi ficou em Horés. Isso que é muito importante, não tenha medo. Quem é que fala não tenha medo o tempo inteiro? Deus, o tempo inteiro. Alguns zifeus foram dizer a Saul em Gibeá: Davi está se escondendo entre nós, nas fortalezas de Oreza, na colina de Aquilá, ao sul do deserto de Gesimon. Agora, ó rei, vai quando quiseres, e nós seremos responsáveis por entregá-los nas tuas mãos. E Saul respondeu: o Senhor os abençoe. Olha só como é que usar o nome de Deus em vão, porque pedir para Deus abençoar uma desgraça é uma piada. Pedir a Deus para abençoar um plano maligno é uma heresia.
Não usar o nome de Deus em vão é importantíssimo na nossa vida. Então, o Senhor, clamar esse nome é muito forte para falar um negócio dele. O Senhor os abençoe por terem compa... E não é que, tipo, mas tá, Saul não sabe especificamente que Davi é o rei, ou que, né, que ele, por exemplo, né, vai ficar, sei lá, vamos ver o que que o filho dele fala? Até o meu pai sabe disso. Vão e façam mais preparativos. Porque o que ele fala? O Senhor abençoe por terem compaixão de mim. Deus não teve compaixão dele? Não está tendo, no caso, porque está tirando Davi do caminho. Deus não vai fazer nada. Vocês vão ver que até o final a gente vai ler a história de Saul, mas Deus completamente ignorou Saul desde aquele dia que ele fala para Samuel: Por que que você ainda sofre? Fui eu que escolhi, fui eu quem tirei dele, né, a consagração de ser o rei. Deus completamente começa a ignorar Saul de todas as formas, até o fim dele, até o fim da vida dele, de Saul. Você não vê Deus agindo. Deus está focado em uma coisa, Davi. E é o que a gente precisa aprender com Deus. Deus não perde tempo com as distrações externas. Deus não perde tempo com, mas isso aqui, mas aquilo ali, isso e aquilo. Deus está focado no que foi para ele fazer. E é assim que a gente precisa ser. A gente tem que parar de se comparar. A gente tem que parar de dizer, o tempo está passando, eu não vou conseguir, e focar no que foi dito para você fazer. E focar no que Deus abençoou você para fazer. Porque Deus é quem está com você na sua corrida da sua vida. Deus é quem tira a vida, Deus é quem dá a vida. Deus é quem permite, né, que as coisas aconteçam. Então não adianta você ficar sofrendo, achando que Deus não responde ou responde, ou que Deus não tá, ou que tá, ou que se você não entregar a sua vida, se você não ter a certeza, né, de que você está sendo obediente em comunhão com Deus, porque esse Senhor aqui está perdendo tempo quando ele começa a falar, o Senhor abençoe. Deus não tá nem ouvindo isso. Quer dizer, óbvio que ele tá ouvindo, mas Deus não está nem agindo, reagindo a isso, né? Descubram aonde Davi geralmente vai e quem o tem visto ali. Dizem que ele é muito astuto. E é tão feio de falar isso. Descubram todos os esconderijos dele e voltem aqui com as informações exatas. Então irei com vocês. Se ele estiver na região, eu o procurarei entre todos os clãs de Judá. Eles voltaram para Zif antes de Saul. Davi e os seus soldados estavam no deserto de Maom, na Arabá, ao sul do deserto de Jesimon. E depois Saul e os soldados dele saíram e começaram a buscar. E ao ser informado, Davi desceu a rocha e permaneceu no deserto de Maom. Sabendo disso, Saul foi para lá em perseguição a Davi. Saul ia para um lado da montanha e pelo outro Davi e seus soldados fugiam depressa para escapar de Saul. Quando Saul e as tropas dele estavam cercando Davi e seus soldados os seus soldados para capturá-los, um mensageiro veio dizer a Saul: Venha depressa, os filisteus estão atacando Israel. Então Saul interrompeu a perseguição a Davi e foi enfrentar os filisteus. Por isso chamam esse lugar de Selá Amalecote, ou Selá Amalecote, que significa a rocha da separação. Eu amo essa versão dessa Bíblia, então, porque ela dá a resposta e a gente pode falar mais sobre isso. Rocha da separação, foi ali que eles se separaram. A separação, ela é uma morte, né? A gente sabe que a palavra morte vem da palavra separação. É, a separação espiritual, né? Ela é quando a pessoa está completamente desconectada com Deus, né? Que aconteceu com Adão e Eva, por exemplo. E Deus fala que se eles comessem do fruto proibido, eles iriam morrer. E Deus não estava falando da morte física, tanto é que eles continuaram a vida, deram vida, né, a outras, começaram a popular de novo a terra e tudo mais, continuaram a popular a terra e tudo mais. Veio Caim, veio Abel, veio Sete, veio todos os outros filhos deles, enfim. Então, a gente sabe que Deus estava falando da morte espiritual. A pedra, a rocha da separação é onde está o bem e o mal indo embora, porque Saul foi embora. E esse mensageiro que vem aqui, ele não tem nome, não tem nada dele, assim, nada. Um mensageiro. E aí a gente acha que é os do nada de Deus, né?
Então, vê como que Deus está agindo na vida de Saul. É a mesma coisa na sua vida. Quando você vê gente, quase que aconteceu isso. Por pouco eu não fui isso, não fui aquilo. Se eu tivesse pego aquele carro, se eu tivesse ido àquela reunião, se eu tivesse falado com aquela pessoa, se eu tivesse, e Deus está dizendo, não, eu que fiz isso acontecer, né? Porque você entregou a mim. Não é que eu estou usando mensageiro de fantoche, marionete, porque Deus não faz isso. Mas como você entregou a mim, eu tenho a responsabilidade e lealdade, porque eu sou leal e fiel. Deus é fiel. A gente vê essa palavra, essa frase que em todo lugar, às vezes a gente acha que é só de caminhão. Mas é verdade. O caminhoneiro está dizendo ali, ó, Deus é fiel. O seu amigo fala, Deus é fiel, é fiel. Ou tem gente que tem uma estigma achando que isso é só coisa de crente, de religioso crente. Deus é fiel, Deus é fiel. Olha o que ele está fazendo com a vida de Davi. Está sendo perseguido, está sendo. Aí do nada surge um mensageiro que separa Davi da perseguição, o escolhido do inimigo. Então, Deus, ele não age como um fantoche. Maria, usando as pessoas, né, como fantoche. Ele não é ali o mestre, cuidando dos fantoches. Mas se você entregar a sua vida a ele, se você entregar os seus passos, do acordar ou dormir a ele, seus desejos, objetivos, se você acredita nos seus sonhos, se você usa a palavra sonhos, que eu não gosto de usar, mas se você acha que sonhos, eu entregar a ele, se você absolutamente entrega as suas preocupações, ansiedade, medo, tudo a ele, aí os do nada vão começar a acontecer, porque ele é fiel. E se você entrega a ele, ele vai ser fiel à sua entrega. Se você faz voto com ele, ele vai ser fiel ao seu voto. Se você ora a ele, ele é fiel à sua oração. E é o que está acontecendo com Davi aqui. Venha depressa, os filisteus estão atacando Israel. Então Saul interrompeu a perseguição e Davi foi enfrentar os filisteus, e por isso aquele lugar se chama Selá Malecote, que significa rocha da separação. Davi saiu daquele lugar, porque, né, Saul foi embora, e foi viver nas fortalezas de En-Gede. No texto hebraico, esse versículo 23, 20, do 23, capítulo 23 e 29, corresponde a 24:1, 24:1, 22, e corresponde a 24, 22 e 23, que é o que a gente vai ler amanhã. Ok? Então é isso. Finalizamos. Que vocês tenham um bom restinho de terça-feira. Muito obrigada, amo vocês. Até amanhã, se Deus quiser, o nosso próximo capítulo, capítulo 24. E é isso. Descansem e até amanhã, se Deus quiser.